Continuando, então, os nossos estudos sobre o livro Ação e Reação, né? Nesses nossos encontros, né? Reflexões, estudos aí no AEAC, Associação Espírita Allan Kardec. Chegamos ao capítulo 20, né? Cujo título é Comovente Surpresa. É importante a gente estar colocando aí que em 1957, né, 1º de janeiro de 1957, lá na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, o Chico Xavier psicografou esse prefácio, né, essa colocação de Emmanuel a respeito da publicação do livro Ação e Reação. Então vamos ler aqui. Ante o centenário. Em 18 de abril de 1957, a codificação kardeciana, sob a égide do Cristo de Deus, né, coordenação do Espírito de Verdade, de Jesus, celebrará o seu primeiro centenário de valiosos serviços à humanidade terrestre. Um século de trabalho, de renovação e de luz para a contribuição nas homenagens ao memorável acontecimento, grafou André Luiz as páginas desse livro. E por aí vai, né? Ele continua, ele faz um prefácio aí, uma colocação bem legal, né? Como sempre, muito profunda, uma capacidade de síntese do Emmanuel realmente admirável, né? Mas o importante é ficar aqui registrado que esse livro foi publicado em 1957 e é uma homenagem aos 100 anos naquela data, né, já de existência da terceira revelação para a humanidade, que é o Espiritismo, né? É uma coisa que eu achei legal, assim, que é bom a gente estar lembrando aqui. Numa das lives do Geraldinho Lemos, ele coloca, eu pelo menos vi, né, nessa live, o Geraldo Lemos coloca que o Chico, quando foi iniciar a coleção André Luiz, o Nosso Lar, né, o primeiro livro, a psicografia, o espírito de André Luiz veio conversar com o Chico Xavier, né? E na verdade é o médico Carlos Chagas, né? Que é inclusive foi indicado para o Nobel, né? Ele foi uma importante figura brasileira, né? E no campo da saúde, da medicina. E o Carlos Chagas, quando ele chegou para o Chico para conversar sobre, então já tinha tido uma autorização do plano superior, né, toda uma estrutura, uma organização para iniciar essa coleção André Luiz com o primeiro livro, Nosso Lar. E o Carlos Chagas, o espírito dele, como havia naquela época tido problemas com relação a direitos autorais, com Humberto de Campos, né? Acho que a gente sabe desse caso que ocorreu. E aí não poderia ser utilizado o nome Carlos Chagas justamente para evitar novamente processos, problemas autorais, né? E o espírito do Carlos Chagas olhou para o lado ali, junto com o Chico, e falou: quem é aquele rapaz? E o Chico falou: aquele ali é o meu irmão, né? E como é que é o nome dele? É André Luiz. Então coloca André Luiz. Vocês verem que interessante, né? É uma situação assim bem inusitada quando eu escutei o Geraldinho Lemos falar sobre isso, né? Que na verdade a coleção André Luiz é um relato do médico Carlos Chagas, né? Médico brasileiro. Mas com esses problemas da questão de direitos autorais, foi utilizado o nome André Luiz, que foi escolhido ali aleatoriamente. Era o irmão do Chico que estava ali, acho que deitado no sofá na hora, junto ali no cômodo onde eles estavam conversando. Mas fica aí o registro, né, importante dessa data de 100 anos da publicação do Ação e Reação. Então a comovente surpresa, né, do capítulo 20 tem esse tema, né?
Então é o esclarecimento e também o desdobramento da vida de Druso e Silas na Mansão da Paz. Então o Druso, né, como um coordenador, né, o chefe de toda a colônia, né, toda a responsabilidade ali da organização é do Druso. E o Silas, o assistente, que foi escolhido para dar um suporte, para acompanhar, né, para o André Luiz e o Hilário acompanharem ele, na verdade, e fazerem os registros, né? Durante 3 anos, então, André Luiz e Hilário ficaram dentro da Mansão da Paz, né? Essa colônia localizada aí no umbral mais denso, sob a companhia, né, de Silas, que deu todo o suporte aí para esses registros. E essa comovente surpresa, então, é o desfecho do quadro, desse quadro que está relacionado com o Druso e o Silas na última encarnação deles, né? Então, esse trecho aqui foi retirado do capítulo 20. Foi assim que certa noite, para nós inesquecível, a pobre mulher cadaverizada foi trazida pelos enfermos à sala de nossas atividades habituais para o socorro necessário. Então nós sabemos, no início do livro foi colocado, a gente vai relembrar, né, que tinha um cenário interno na Mansão da Paz, ali, onde parece uma estação ferroviária onde vão chegando as diligências, né, as caravanas de resgate do umbral. E numa certa noite chegou então essa mulher, né, o espírito dessa mulher cadaverizada, cadavérica, né, com aspecto cadavérico, trazida pelos enfermeiros e pedindo socorro, a toda aquela assistência que o Druso, né, e os outros assistentes dão a esses espíritos sofredores, né, que precisam ali de toda uma readaptação, né, para serem tratados. E ela falou assim, quando o Druso se aproximou dela: Druso, Druso, compadece-te de mim. E surpreendidos, né, o André Luiz e o Hilário, vimos o chefe da mansão cambalear, quase desfalecente, qual se for atingido por invisíveis raios de angústia e morte. O que aconteceu então, né? Qual é a comovente surpresa? No capítulo 9, o Silas, junto com o André Luiz e o Hilário, eles estão visitando a casa ali do Antônio Olímpio, né? Relembrando, né? Isso no capítulo 9, depois se vocês quiserem reler. E o Silas, para poder, de alguma forma, envolver o Clarindo e o Leonel, que atuam ali, que são irmãos do Antônio Olímpio e foram assassinados pelo Antônio Olímpio, né? E estão ali obsediando o Luiz e a família, né? Que é o filho do Antônio Olímpio com a Alzira. Bom, lendo depois o capítulo, vocês vão rever isso com calma. Para que houvesse ali uma mudança na mentalidade, no padrão vibratório desses dois irmãos que estão obsediando de forma muito agressiva, né, intensa, o sobrinho, o Luiz, o Silas, da forma que ele encontra é relatar o caso pessoal, né, o caso dele. E o André Luiz e o Hilário ficam surpresos, porque na última reencarnação, então, o até então assistente, né, Silas, que dá todo um suporte ali dentro da colônia, né, ele relata que na última reencarnação ele levou um quadro, um cenário ali onde o pai viúvo, né, a sua mãe já tinha desencarnado, o pai casa-se novamente, e ele leva o pai a envenenar a madrasta por um sentimento de vingança dentro de um quadro onde ele induziu a madrasta a ter um caso com um primo dela e fez com que o pai visse flagrantemente a madrasta estando com esse primo, né? E aí o pai fica surpreso, o pai idoso fica chateado, fica irritado e o pai envenena sem a madrasta saber, né? E leva a madrasta ao desencarne. Então ali nós temos um quadro complicadíssimo. E tudo isso por conta da matéria, porque o Silas, na última reencarnação, o pai dele tinha um patrimônio muito grande, né? E ele não queria perder a fortuna que ele tinha,
Então toda uma situação aí relacionada ao materialismo, né, ao egoísmo, e foi interessante porque dessa forma o Clarindo e o Leonel se sensibilizaram e possibilitou toda uma alteração do quadro na família, né? Isso está relatado ali no capítulo 9. Mas voltando aqui para o capítulo 20, é importante então a gente entender que essa mulher é a Ida, é a madrasta que fez com que o Druso e o Silas ficassem na Mansão da Paz, trabalhando incessantemente no bem, na busca dessa redenção e da possibilidade do plano maior criar esse cenário, né, essa circunstância ocorrida aqui no capítulo 20 com esse desfecho. Daqui então toda uma reestruturação reencarnatória se possibilitou, onde a mãe do Silas, abrindo mão de uma evolução no plano espiritual já sublime, né, se propõe a retornar junto com o Druso na próxima reencarnação como pais do Silas, onde essa mulher que é a Ida, que era a madrasta na última reencarnação, vai ser uma irmã, irmã do Silas. O Silas vai retomar a medicina, porque ele, por consequência, ele largou a medicina na última reencarnação para ficar atrás da fortuna do pai, né? E a Ida vai ser a irmã dele, então ele vai retomar a medicina e vão possibilitar a ela toda né, uma renovação interna, uma vida com condições de educação e se refazer interiormente, né? Olha a condição com que ela chega e olha que maravilha que é todo esse desfecho e esse quadro se apresentando. A partir daí o Druso, então, no capítulo 20, ele se desliga da Mansão da Paz, faz um lindo ali, uma prece, né? Um discurso e uma prece, e se despedindo e agradecendo aí para se preparar em outra colônia para a próxima reencarnação, junto da mãe do Silas, né? E o Silas também vai se desligar da Mansão da Paz. Mas é muito assim, muito legal e muito importante a gente ter uma noção mais dia a dia, vamos dizer assim, do espiritismo, né? Se a gente tem aí os pilares com Allan Kardec, com a codificação de Allan Kardec, com a coleção André Luiz, a gente tem esse dia a dia mais específico, vamos dizer assim, especificado. Então é isso. Nós temos aqui, só para a gente relembrar, né? Já foi visto, mas para a gente ter uma posição aí da colônia, né? Mansão da Paz. Mansão da Paz tem um caráter regenerador a partir dos próprios coordenadores e instrutores. Então nós vimos aí, né, o Druso, ele conta no livro que está há 50 anos na Mansão da Paz, né? Por quê? Porque ele chegou, né, como um enfermo, né, como um assistido, foi galgando vários degraus até se tornar um coordenador, passou por padioleiro, enfermeiro, trabalhando posto de trabalho na área de limpeza, né? E o Silas também está ali, mas o propósito dos dois era encontrar a Ida para poder criar ter uma possível reestruturação numa próxima reencarnação, né? Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, esse livro é o livro da Igorina, né? Igorina Cunha, e é o Cidade no Além. Aqui é onde está o nosso lar, tá? Então, o nosso lar está aqui no item 8, tá? Daqui para trás nós vamos ter, então, o umbral médio. Vocês estão vendo essas nuvenzinhas aqui? São milhares, né? Milhares de colônias similares em todo o orbe terrestre, né? Depois nós temos, então, aqui já a crosta terrestre, né? Aliás, um umbral grosso. Essa região mais escura aqui é a crosta terrestre, é o número 5, né? Aqui, né? Depois temos o 4, que é o manto, a crosta,
o núcleo externo e o interno. Então, a gente sabe que a mansão da paz, ela está nessa situação aqui, abaixo da crosta terrestre, tá, gente? Ela está abaixo desse nível aqui, ela vai estar por aqui, que é o umbral mais grosso mesmo. É o subterrâneo. E o nosso lar, embora ele esteja no umbral, já é um umbral considerado, né, falado um umbral mais refinado. Depois nós vamos ter aqui esse 9, que é onde espíritos ligados à arte em geral, à cultura, à ciência, né, cientistas, estudiosos, né, nessa região. Essa aqui é a 10, onde já existe o amor fraterno, né, aí já são espíritos missionários. As diretrizes do planeta, né, então Ismael com certeza está nesse nível aqui, do orbe terrestre, e no 12 a abóbora estelar já é a relação crística com outros planetas, né, que nós vimos aqui, já é já é realmente uma relação do orbe, né, da coordenação de Jesus, do governador Jesus Cristo, com outros governadores de outros planetas, né, aí já foge da nossa esfera. O importante é a gente visualizar aqui, ó, umbral, né, nosso lar, 8. Várias colônias, né, milhares de colônias no plano espiritual, inclusive em cima de nossa cidade, de São José do Rio Preto, existe uma colônia espiritual, né? Depois nós vamos aí para esse 6, umbral grosso, né, o crosta terrestre, e a região da mansão da paz vai estar aqui, abaixo da crosta terrestre. Para a gente poder ter aí fazer uma associação, né? É bom estudar a questão 100, a escala espírita do Livro dos Espíritos, onde fala das diferentes, das diferentes ordens, né? De espíritos, né? A dor a dor e o sofrimento são instrumentos de expiação e conscientização do desvio do espírito na conduta individual sob a lei divina, né? O que fica claro aqui no livro Ação e Reação, né, e em outras obras da literatura espírita, né, sempre essa questão do desvio, né, do desvio da lei divina, e esse desvio da lei divina leva à dor e ao sofrimento, né? E entra a questão aí do livre-arbítrio, né, gente? Que é outra lei. A colheita ela é obrigatória. Se você, para semear, a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória, né? E são situações que nós vamos viver enquanto espíritos imperfeitos, né? Agora, resta saber o quanto nós vamos insistir no erro, né, e no sofrimento, ou vamos tomar consciência, né, ter essa conscientização o mais breve possível para poder retomar o nosso rumo dentro da felicidade, né, ou do que um espírito imperfeito pode vivenciar de felicidade. Então, somente a regeneração individual, né, a partir de cada ser humano, de cada espírito no planeta Terra, levará à regeneração planetária, né? Você vê a responsabilidade, né? Vocês podem observar a nossa responsabilidade em relação não só a nós individualmente, mas a nossa família, o nosso papel no nosso trabalho, na comunidade, né? Os nossos vínculos sociais, porque nós temos um papel fundamental, porque a partir da nossa mudança pessoal, nós vamos ser uma referência para aqueles que estão ao nosso redor, né? E somente quando todos se modificarem é que nós vamos entrar de fato, né, em vias de regra, na regeneração planetária, no terceiro milênio, né? Questão 614 do Livro dos Espíritos, ela aborda essa questão da felicidade, né? Somente a lei divina leva felicidade. Se vocês quiserem depois ler lá, é o início da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, né? E que toda base da moral, ela tem que estar associada, né, vinculada à lei divina, e a conduta do ser humano individualmente, né, pela lei do livre-arbítrio, ele vai experimentar ao longo das reencarnações
entre erros e acertos, vai compreendendo vai se alinhando, né, com a lei divina. Nossa conduta vai se alinhando, que é onde nós vamos nos sentir bem, né? Para não ficar muito no ar, né? A fraternidade, né, gente? A solidariedade, a fraternidade, a humanização do nosso dia a dia, o respeito ao próximo, né? São as lições que são colocadas aí, principalmente na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais e, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é a obra do Pentateuco baseada nessa terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, aqui nós temos mais um trecho do Ação e Reação, que é interessante a gente tá relembrando, né? É um trecho do capítulo 5. Não encontraremos aqui neste imenso palco de angústia almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder, e que voluntariamente surdas à prudência se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presas das criações mentais, insensatas e monstruosas que para si mesmo desceram. Esse trecho do capítulo 5 é um trecho onde o Silas leva o Hilário e o André Luiz para fora da Mansão da Paz, naquela povoação, né, dos espíritos ali sofredores que não têm condições ainda de serem internados na Mansão da Paz, mas que estão ali nas proximidades já e com uma certa estrutura ali, uma certa organização. Alguns espíritos ali têm inclusive casas, né? Que são casas protegidas, assistidas e vinculadas já à Mansão da Paz ali naquela região do umbral. Essa imagem que foi retirada da internet e corresponde ao livro, aliás, ao filme Nosso Lar, ela remete bem ao cenário, né? A gente não pode esquecer que nós estamos lidando aqui com um ambiente sombrio, né? De espíritos sofredores, né? Mas que aqui a gente tem essa... Porque o Hilário pergunta pro Silas, né? Mas por que, né? Quase que falando assim, por que não dá uma assistência então maior a esses espíritos que estão sofrendo, né? E aí o Silas coloca, né, que neste imenso palco de angústia, alma simples não existe, né? Não encontraremos aqui neste imenso palco de angústia almas simples e inocentes. São criaturas que abusaram. Então vejam bem, são espíritos que tinham consciência de que estavam agindo fora da lei divina, né? É o estelionatário, é o homicida, né? E vamos por aí em diante, né? Então são pessoas que aqui no plano terrestre reencarnadas, elas sabem que estão agindo de forma errada e insistem no erro. E aí entra o livre-arbítrio, né? Deus possibilita essas atitudes até um certo nível e para que o espírito compreenda, né? Que ele está agindo fora da lei divina e que vai sofrer, vai prolongar o sofrimento. E aí entra o processo regenerador, que é justamente essas situações aí, lições que são colocadas para nós na rotina aí da Mansão da Paz. Então nós temos também esse trecho aqui do capítulo 4, sempre com a intenção de estar reforçando essa questão de céu e de inferno, né? Por que espíritos no umbral mais denso, né? E procurando com essas lições observar melhor nós, né, internamente no nosso dia a dia. Então, no trecho do capítulo 4, nós temos aqui essa seguinte leitura. Aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica, né, o inferno em que se aprisiona de acordo com as próprias obras, né, com as atitudes. Assim temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos, né? Então, na questão 131,
para a gente ilustrar melhor, né? Nós temos a seguinte pergunta. Existem, do Livro dos Espíritos, né? Existem demônios no verdadeiro sentido da palavra? Resposta. A resposta da 131 ela é longa e vale a pena a gente dar uma lida, dar uma estudada, porque ela é muito profunda. Ela traz termos assim bem ricos, né, a respeito dessa questão de diabo, de demônios, de inferno. Então a resposta aqui: se houvesse demônios, seriam obras de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e à infelicidade. Então, aqui, gente, é a visão de Lúcifer, né? Lúcifer se degladiando com Deus, né, ou com o arcanjo Miguel, né? Um anjo dentro da visão espírita, gente. Isso é maravilhoso, porque é uma desmistificação. É um espírito puro. Vamos lá para a questão 100, escala espírita, né? E um espírito puro que atinge a angelitude, ele está em comunhão com Deus, com o Criador. Então ele jamais vai se rebelar contra Deus, né? Isso vai ocorrer justamente enquanto ele for um espírito imperfeito, porque quando ele for um espírito bom, ele já não vai mais decair, né? O espírito ele não retrograda, né? Então o que existe? Existe, a gente pode até fazer uma ponte rápida aqui, lá com, por exemplo, os exilados de Capela, né? Existem espíritos com uma intelectualidade muito avançada, né? Então tem uma capacidade de inteligência acima da média, né? E com isso consegue manipular, de certa forma, até grupos, coletividades, né? Mas que vão responder por esses atos de forma a, em algum momento da existência deles, né, dentro da lei da imortalidade da alma, para rever tudo isso. E eles vão ser instrumentos de Deus, do plano superior, dos espíritos superiores, para que com essas experiências a coletividade, né, humana vá adquirindo benefícios no sentido de evolução, mas através do sofrimento, né? Mas eles só vão poder agir, esses espíritos, né, de forma maléfica mesmo, e aí nós já estamos entrando no umbral, né? A gente vê aqui no começo do livro os espíritos que ficam ali atacando a mansão da paz, né? Com armas mesmo, né? Tentando o quê? Destruir toda aquela estrutura montada em benefício e auxílio dos espíritos que vão se renovando internamente, né? Expiou, já criou internamente ali o sentimento de remorso, de culpa, né? De responsabilidade do sofrimento em que está vivendo, e essa vontade de querer mudar. Então é recolhido nessas colônias, né? Onde a gente vê aqui uma delas, a Mansão da Paz, lá no umbral mais denso, né? Então é muito legal a gente dar uma estudada lá, ver a questão 131, tá? Para desmistificar essa questão lá do diabo, né? É citado inclusive o nome Satanás, tá? Nessa resposta da questão 131. Dá uma lida, deem uma lida lá, que é bem interessante para desmistificar isso. Então o mal existe, mas não a ponto de colocar o Criador ou espíritos superiores em xeque, né, gente? Isso é uma criação de espíritos imperfeitos, enquanto espíritos imperfeitos, que nós somos, né? Então, é isso, né, gente? A gente termina aí esse livro, né, maravilhoso, né? Chegamos ao término de mais um livro da coleção André Luiz, ao longo desse ano, né, de estudo, que possamos colocar em prática as lições nele contidas, né, sob a luz esclarecedora do Espiritismo e dessa visão da lei da causa e efeito, tão bem abordada aqui no livro Ação e Reação. Então nós temos hoje os pilares aí da doutrina espírita, deixada pela obra codificada por Allan Kardec, né? E temos essa obra, vasta obra complementar, né? Mais de 500 livros publicados pela psicografia do Chico Xavier.
uma atenção especial aí para os livros da autoria do Emmanuel e do André Luiz, né? O ano que vem tem mais, né? Coleção André Luiz aí. E então, assim, o estudo continua, né, gente? Continua sempre, e também a caridade, né? A vida prática, colocar em prática aí o que a gente aprende dentro da doutrina espírita, né? Também deve ser mantida e, se possível, ampliada em nossa vida cotidiana. Um abraço a todos, agradecimento aí pela oportunidade de estar fazendo parte dos monitores desse estudo do livro Ação e Reação da coleção André Luiz, e que estejamos todos então sob a assistência dos bons espíritos protetores familiares, né, e sob as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo.